Vamos entrar na palavra de Deus? Nós temos falado esses dias sobre o Espírito Santo, como surgiu também o Davi. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus. E aí eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 11. O que nós aprendemos até aqui? Deus trouxe Davi, porque Saul não tinha mais aquela evidência de que andava realmente e era governado por Deus. Amém? O Saul passou a andar sem Deus, e Deus então fala para Samuel: por que você vai continuar tendo dó de Saul se eu rejeitei? E Deus vai lá na casa de Jessé. Lembram disso? Amém? Na casa de Jessé, o Samuel com medo, mas Deus cria uma estratégia para ele, manda ele ungir Davi. Durante a semana falamos sobre Davi também. O Davi, ele teve situações da vida dele que mudaram, que não parecia que tinha mudado, mas que mudaram muito, ao ponto de, quando o Espírito tomava ele ter pego um leão, rasgado um leão ao meio, um urso, vencido, como eu vou falar aqui agora, o gigante. Então a vida de Davi mudou completamente, como a nossa também muda, quando entendemos isso. Amém? E hoje eu vou falar um pouquinho da ausência também do Espírito. E no 17 diz assim, ó: e ouvindo então Saul e todo o quê? O Israel, essas palavras do filisteus, ou dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então quando ele ouviu, Saul ouviu, Israel ouviu, todo o povo de Israel ouviu as palavras do filisteu Golias, a Bíblia diz que espantaram-se e temeram muito. Lembrando que eu não estou falando de qualquer um dos povos, eu estou me referindo ao povo de Israel, o povo de Deus. Quando nós estamos falando disso, para nossas vidas também é importante a gente entender isso. Não tem coisas que você escuta, que você ouve. Vou pegar exemplos, um diagnóstico médico que você faz, um exame que é pedido importante. Quando você faz aquele exame, o exame atesta lá uma manchinha que nunca teve, alguma coisa que nunca aconteceu. E aí você está num cenário, nesse mundo, onde você vê pessoas morrendo com câncer, pessoas morrendo com infarte, não é verdade? E do nada. E aí você fala assim, hoje todo mundo culpa, né? Porque ele comeu isso, comia aquilo, não cuidava da saúde. E quando você vê pessoas bem jovens, não é? Quando pessoas que são até cuidadosas, e está passando por isso. A tendência também é que uma pessoa natural, ela começa a se espantar. Tem gente que se espanta ao entrar dentro de um mercado, ver preços. Tem gente que se espanta com dívidas. Tem gente que se espanta muitas vezes com situações dentro de uma cidade. Eu me lembro um dia a dona Rosa chegou aqui, né, dona Rosa? E falou: pastor, tinha um moleque que entrou para roubar o fio. A senhora lembra que a senhora me contou? Não é? Com a faquinha. Ô pastor, que coisa terrível. Estavam tirando o fio do poste da casa dela com uma faca. Quando o cidadão vai colocar esses postes aí, ele vai com um monte de equipamento para poder cortar, não é? O mocinho entra lá com a faquinha na mão, não é? Sem proteção nenhuma, só um chinelo havaiana que fica debaixo do poste. Sobe lá, tira um negócio que você não sabe como que eles conseguem fazer isso, não é? E aí você se espanta, você fala: puxa vida, a cidade era tão tranquila, e de repente causa todo aquele alvoroço, aquele espanto. Isso não deveria nos causar espanto, como não deveria também causar nesse povo um espanto. Pastor, e por que causou? 12, continuando ali.
Davi era filho de um homem, Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já o quê? Velho e adiantado de idade entre os homens. 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a quem? Guarda isso, Davi era garoto muito novo, não tinha idade ainda para estar listado, para estar com eles na batalha, e os outros já eram guerreiros, não é? Que o Samuel até pensou que era ali o rei que Deus escolheria. Mas presta atenção nisso. Por que que esse povo estava temendo? A grande questão é, existem sensações que você vai ter na tua vida, isso é importante você entender, que elas são geradas pelo Espírito de Deus. Como assim situações geradas pelo Espírito de Deus? Você já foi tomado por uma coragem de repente que você fez, que você nem esperava que você faria? Aquilo é o Espírito de Deus. Ele veio, ele te sustentou de uma forma que você teve uma ousadia que você não sabe de onde veio. Eu já vi pessoas ter ousadias diante até de assalto, não deve, mas ela reagiu de uma forma e Deus deu livramento, que não se deve fazer, não é? Tua vida é mais importante que qualquer coisa. E tem reações, por exemplo, que elas já são geradas pela ausência do Espírito Santo. Como assim a ausência do Espírito Santo? Você já viu pessoas que ela é para frente, elas são muito avivadas, elas creem de uma forma diferente, não é? Ela está sempre falando de Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer acontecer aquilo que você espera, e de repente amanhã ela passa por uma luta, parece que aquela pessoa que parecia uma leoa, um leão, ela diminui. E você vê ela miando como se fosse um gatinho, lamentando a injustiça, lamentando situações que ela está passando. E a vontade, às vezes, de você falar para ela, mas cadê aquela pessoa que era toda alvoroçada, guerreira, corajosa, e de repente a pessoa se apequena diante de coisas? Por que que isso aconteceu? Deveria ser firme, deveria ser forte, e ela não consegue. Por que que ela não consegue? A ausência do Espírito Santo. Agora eu vou mostrar esse Saul. Você viu ali, ó, volta mais 2 versículos para trás novamente, ó. 11, versículo 11. Olha só. Ouvindo então Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, se espantaram e temeram muito. Por que que Saul e todo o povo temeu muito? Para a gente entender esse medo todo no Saul, nós vamos voltar um pouquinho para trás agora na palavra. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10, 10. Amém? Você vai entender esse medo. E talvez esse medo seja o mesmo motivo do medo quando você tem também. Ah, pastor, eu não tenho medo não. Será? Tem gente que fala para mim, eu não vou na igreja à noite, 7 horas da noite, que eu tenho medo. Medo de quê? Aí elas começam. Não, porque estão matando todo mundo na cidade. Não estão matando todo mundo na cidade. Você está viva. Não é verdade? Mas colocam terrorismo. Esse terrorismo não é natural. Ah, pastor, mas ali era um outro tempo. Como assim? Olha quantos mísseis são lançados nesse povo todo santo dia. É verdade ou não é? Olha para o cenário que esse povo vivia. Era para o povo ser mais medroso de todos, porque ali é guerra o tempo todo. Não é verdade? Mas eles não tinham medo. E o Saul, é estranho ele ter esse medo todo. Diz assim no 10:10, ó. Olha como era Saul no passado. Chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E olha agora. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio. Eu estou falando de quem? Rei Saul, quando ele foi ungido a rei. Lembra quando foi derramado o azeite sobre o Saul?
Amém? Ele tira atrás das jumentas e de repente ele se torna esse homem usado pelo Espírito de Deus. Vou mais longe, capítulo 14, vou ler o 47 e 48. Vou pular algumas passagens para não perdermos tempo. Capítulo 14, versículo 47 e 48. Estou falando do rei Saul ainda, tá bom? Amém? Então tomou Saul o reino sobre Israel, ele passou a reinar, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Olha agora, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os... Já estava acostumado a vencê-los. Olha lá. E para onde quer que se voltava, executava o quê? Coloca, você consegue mudar a versão ou não? Se conseguir, joga NTLH, vai ficar bem bonitinho para fazer leitura aqui, ó, quer ver? Vocês não gostam, às vezes, que vocês compram uma Bíblia aí, daí eu leio com outra versão, fica um pouquinho estranho. Mas é bom, eu espero até que você mude esse hábito de ler uma Bíblia só e ler outras versões também. É difícil? Não, deixa, pode deixar então, vamos para o 48. Tá bom, vamos para 40. Ah, conseguiu, olha lá. Depois que se tornou rei de Israel, olha, lê comigo, vai ficar bem bom ali para você entender. Ó. Lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus povos de Moabe, de Amon, de Edom, reis de Zobá e os filisteus. Ó. E em toda a parte em que lutava era o quê? Por isso que eu pedi para você mudar, porque ele está mais prático para entender. Então, contra todos que Saul lutou, Saul era vitorioso. Lembra da trajetória de Davi também? Saul também teve um pedaço da vida dele, que por onde ele passou, por onde ele lutou, ele foi vencedor. 48, no mesmo tradução, olha lá. 48. Saul lutou corajosamente e venceu quem? Os amalequitas, e defendeu o povo de todos os... Não parece o mesmo Saul com medo do Golias, parece? Venceu todos. O Davi foi vencedor, nunca perdeu guerra. Mas o Saul, enquanto o Espírito de Deus esteve com ele, por onde esse homem ia, ele era vencedor. Pastor, mas então o que aconteceu? Que Saul perdeu o Espírito de Deus sobre ele. Aí que entra o grande problema. O Saul, ele desobedeceu a Deus porque ele quis ficar bem com o povo. Então ele queria manter um bom relacionamento com o povo, porque isso garantiria para ele ali politicamente vantagens. E ele então desobedece a quem? A gente faz isso às vezes, não faz? Você quer ver o exemplo? Chega uma visita na tua casa. Poxa, pastor, não vou entristecer minha visita. Não é? Eu quero ficar bem com quem? As pessoas. Mas aí eu vou desagradar quem? Ah, Deus não liga, Deus entende. Culto tem todo dia. Fala para Deus isso. Chega no particular e fala para ele: Deus, o senhor está aqui todo dia. Fala para ele. Foi o que Saul pensou. Não, eu vou fazer o que agrada o povo. Deus vai entender, porque Deus é bom. Aí Deus fala assim: eu me arrependo de ter colocado você como rei, porque você não faz mais a minha vontade. Ô pastor, mas Saul fez até algo bom, ele queria levar um sacrifício para Deus. E outra vez que ele desobedeceu também, Samuel mandou esperar, ele só quis não deixar Deus esperando, vou oferecer o sacrifício antes da hora. Mas Deus falou: isso não compete para você. Deus não quer que você ajude a ele, Deus quer que você obedeça a ele. Ah, mas se eu fizer isso aqui vai facilitar. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, não. Abraão e Sarai. Deus vai dar um filho para a gente. Vamos ajudar então, pega a serva, está aqui, ó. Vamos fazer um filho então. Quem fez aquele filho? Sarai com Abraão. Eles que bolaram aquele filho lá. No plano de Deus nunca existiu. Tentaram ajudar Deus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. O que o Espírito de Deus faz?
se retira. Vou mais longe ainda. Sabe quando apareceu a primeira vez o medo na Bíblia Sagrada? Primeira vez que a palavra medo surge? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles pecam contra Deus. Aí chega no final do dia, Deus vai passar pelo jardim. Quando Deus está passando, eles fazem o quê? Se escondem. E vai lá para o cantinho. Aí Deus chega e fala assim: ô Adão, cadê você? O que está acontecendo contigo? Algo errado não está certo, né? Algo errado não está certo. Por que você se escondeu? E é impressionante. Todas as pessoas, quando elas não estão bem, a tendência é que elas se apartam. Não é verdade? Elas se apartam. Você vê uma criança, bebezinho pequeno, ela vai fazer alguma artezinha, ela vai para um cantinho. Né? Você pode ir atrás, porque é a verdade, ela vai para o cantinho. Né? O pessoal brinca e fala, vai fazer caca, vai lá para o cantinho dela. E é realmente isso. Tudo que não é confortável, as pessoas se afastam. Né? E aí aparece o medo a primeira vez lá na história da Bíblia. Afastado de Deus, você sente medo. Quando Jesus deixou o Espírito Santo é para que você fosse corajoso, para que você enfrentasse o câncer, enfrentasse morte, enfrentasse miséria, enfrentasse ali dívidas, enfrentasse rumor, falatório, e vou mais longe, enfrentasse até aquelas pessoas que julgam você porque você pertence a Deus. Só que você não entende isso às vezes. Ah, pastor, e o Espírito Santo está para isso sim, capacitar. Porque gigantes vão surgir a vida toda. Só que a questão é, você vai passar 40 dias estagnado, sem saber o que fazer, chorando pelo canto, o médico falou que eu vou morrer. O médico tem que falar a parte dele. Mas agora, cadê aquela coragem de crente? Por que você está paralisado? Por que você se prostrou? É que o senhor não está na minha luta, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Espírito de Deus. Por que a covardia agora? Por que se diminuiu lá no cantinho? Você pode não entender isso, mas é a ausência do Espírito de Deus. Ah, é que eu não tenho o que ela tem, eu não consegui a mesma sorte que a outra. A gente vê pessoas o tempo todo falando da vida dos outros, né? As pessoas não gostam de admitir, mas muita gente tem inveja uma das outras. Tem uma história que diz que certa vez uma criança vai na porta de um shopping, já no estacionamento ali, e vê um homem rico, numa Mercedes, bonita, nova. E a criança deve ter uns 10 anos de idade. Ela chega e fala: tio, o senhor não pode me ajudar com a roupa? E o homem estava saindo com aquelas sacoladas de roupa nova, tudo lá, um monte de coisa para o filho. Um filho também na mesma idade, mais ou menos mesmo tamanho. E lá na porta já do carro guardando. E o pai olha, o senhor, o rico, olha para a criança, ele tudo sujinho mesmo ali, tudo desarrumadinho, sinal mesmo de pobrezinho, de não tão bem cuidado, né? E fala para o filho: filho, posso dar umas roupinhas dessa que eu comprei para você, para ele? Se comoveu no coração. Você vai entender o porquê também que ele se comoveu. E a criança olhou e tudo bem. O pai falou: depois eu volto, a gente compra mais aqui outro dia. E dá um pouco de roupa para o garoto, roupa boa, de qualidade, era um rico. E a criança volta para casa feliz que ela ganhou a roupa, mas com aquele sentimento de inveja. Puxa vida, por que eu nasci onde eu nasci? Por que eu passo essas lutas todas? Eu podia ser filho daquele homem, eu estaria com roupa nova agora, num carrão também, indo para casa. Vai dizer que você nunca pensou nisso? Algumas vezes na tua vida? Se eu tivesse outro cenário, se eu tivesse outro lugar, se eu morasse em outra cidade, se eu tivesse esse recurso, se eu tivesse aquilo. E a criança foi embora lá, chateada porque era filho de gente que não tinha condições. Aí alguns dias depois, 1 mês, 2 meses, o rico para na porta daquele moleque que pediu para ele as coisas. E ele chega e chama o menino e falou: consegui achar a tua casa, consegui descobrir o teu endereço. Aí ele falou: vim trazer tudo que meu filho tem, brinquedo, roupa, todas as coisas. O moleque olhou, feliz, mas
mas você vai me dar tudo e o teu filho? Ele falou, meu filho faleceu, ele não precisa mais. Aí ele falou assim, aquele dia que você viu a gente no estacionamento do shopping, o rico era você. Meu filho era um miserável. Porque ele estava em estado terminal, já estava acabando a vida dele, com 10 anos de idade. E ele fala, não vai precisar mais disso. E quando eu te dei aquelas roupas, meu filho falou assim, eu daria tudo, pai, para trocar de lugar com aquele outro. Às vezes a gente tem essa sensação, não é verdade? O outro. Às vezes Deus permite que algumas pessoas tenham alguns recursos, porque a cruz dela talvez pode ser muito diferente da sua. E ela vai precisar daqueles recursos todos. Só que você está ali invejando. Meu Deus, se eu tivesse, você não precisa de ter aquilo. Porque às vezes você tem tudo, às vezes você é muito rico e não entende isso. Às vezes você passou uma vida, cuidou do teu filho com saúde, mas o vizinho dava tal coisa. Mas você tinha saúde, você tinha tudo. Quando que faltou alguma coisa para você? Quando que Deus te desamparou? Nunca. Por que vai desamparar agora? Por que o medo então de enfrentar qualquer coisa? Não deveria ter esse medo, deveria? Não deveria. O Saul também, ele poderia pensar, eu não preciso estar bem com o povo, eu preciso estar bem com quem? Com Deus. Mas o outro é amado. Não, eu preciso estar bem com quem? Com Deus. Saul foi corajoso, foi vitorioso, venceu, tinha tudo isso. Mas a ausência do Espírito de Deus fez com que ele ficasse 40 dias ali paralisado, sem saber o que fazer. Como eu falei, tem gente assim. O que eu vou fazer agora com o diabetes? O médico falou que eu estou pré-diabético. Você vai vencer. O que eu vou fazer agora? Meu casamento está desse jeito. Você vai consertar o teu casamento, você tem Deus. Mas eu perdi meu emprego, vai fechar a empresa. Te chutaram aqui, Deus te abre uma porta ali, melhor do que aquela. Você vai ter algo melhor ainda. Pastor, eu perdi uma venda, você vai conseguir outra. Pastor, essa porta se fechou, outras portas se abrirão. Pastor, não tem mais o apoio de tal coisa, você vai ter outro. Amém? E a vida vai ser assim, se eu tiver com Deus, eu vou vencer. Mas a ausência disso vai causar um medo terrível dentro de você. A coragem sua vai embora junto com a presença do Espírito, quando ele se perde. Você está entendendo isso? E aí vai lá no capítulo 16, versículo 14. E agora, se puder, irmã, voltar lá novamente naquela ARA. Está ali o William. ARA de novo. Aí a Bíblia fica... Pode ser ARA. É que alguns não gostam como a gente põe RA também. Né, dona Nereide? Não é verdade? É verdade. Vocês vieram no culto de mulheres ontem? Vocês não dão calor não, irmãos? Não? Sério? Tô achando que tá calor. O Roberto fala que é falta de proteína, né, Roberto? Ele diz que é. Posso ler? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aqui que aconteceu o grande problema. Esse talvez seja o nosso problema. O Espírito de Deus se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só agora. Resultado disso, paralisia. Amém? Resultado disso, paralisia, medo, silêncio. Por que o silêncio, pastor? Porque a partir desse momento, quando surge lá um gigante, o gigante, mesmo sendo inimigo vencido anteriormente por Saul, ele chega, dita as regras, começa a colocar condições, e um rei que era vitorioso no passado, de repente tem uma reação que ninguém entende. Por que o Saul estava deixando sequer um filisteu se levantar e dizer como ia ser a batalha? Por que ele chegou a tamanha ousadia?
Não era para ter chegado a esse ponto. Quando o filisteu se levantou, Saul já deveria estar naquela batalha. Que um homem contra homem, nós vamos para cima e vamos vencer. Mas o Saul estava acovardado. O que eu vou fazer agora? Tem gente que entra em depressão. Meu Deus, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Mas como assim? Você perdeu o Espírito de Deus. Você está com a ausência do Espírito na tua vida. Porque não era para estar acovardado, com medo. Ai, mas é que eu vou passar por uma cirurgia. Você já está com medo da cirurgia? Por quê? Ai, pastor, vai que eu morro. Ué, você está bem com Deus? Você vai para onde? O Paulo falou, é infinitamente, não tem nem comparação. Ô pastor, mas daí eu não vou estar mais nesse mundo que a Bíblia diz que é aflições, esse mundo é batalha o tempo todo, é guerra. Ah, mas é porque você amou esse mundo. O amor está no mundo. Mas eu tenho meu carro aqui, eu tenho minha casa, acabei de comprar geladeira nova. Não era para dar com medo. Às vezes você trocou teus valores por outros, como Saul fez. O que o Espírito faz? Se retira. É bom você ter uma boa casa, um bom carro, uma boa geladeira, ou seja lá o que for que você gostar, é bom. Mas o seu apego nunca tem que estar nisso. Você não é desse mundo, você está aqui provisoriamente. E você precisa muito da presença do Espírito de Deus. Ele tem que estar em você. Amém? É Ele que vai te dar essa coragem que você precisa. Aí você fala assim, pastor, mas que muda então se tivesse o Espírito? É simples. O Davi, o menor, fazia 40 dias que esse gigante estava gritando, falando com eles, e eles não resolviam, tudo paralisados ali. Davi chega e resolve no mesmo dia o que todo um exército não resolveu em 40 dias. E é onde que eu quero chegar na tua vida. Tem coisas na sua vida que estão paralisadas. Você está com medo, você não está reagindo. Você não está tendo ali condições de reagir. Você não está entendendo por quê. Falta do Espírito Santo de Deus. Quando você está com Ele, a tua postura muda. Espera um pouquinho. Surgiu o gigante, vamos para cima. Davi veio o urso, ele ia atrás. Veio o leão, ele ia atrás. Agora, quando você não tem o Espírito, você fica ponderando. Vamos esperar? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que o médico vai falar? Vamos ver o que vai acontecer depois? Não é? Vamos ver se o banco vai responder? Vamos ver se o agiota vai arrumar? Vamos ver se alguém vai fazer? E você fica ali parado, esperando. E às vezes você está com a tua vida esperando um monte de coisa que faz muito tempo, tua vida está passando. E você vai ficar nessa estagnação quanto tempo? Você vai procrastinar até quando? Ah, pastor, é porque ainda não tem a direção e não vai ter nunca. Se o Espírito não estiver ali, você nunca vai ter direção nenhuma. Ah, mas estou esperando Deus me dirigir. Mas tem que andar com Ele, Ele tem que estar em mim. Porque não adianta eu esperar Deus me dar direção se eu não andar com Deus. E essa é a verdade. Eu preciso de andar com Deus para que a direção venha. E às vezes nós estamos dessa forma. Esse foi o motivo de tanto medo do rei Saul. Ele não tinha mais a presença de quem? Do Espírito de Deus. 1 Samuel capítulo 17. Vou ler o 11 e o 16, tá bom? Vou passar do 11 depois para o 16. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. 16. Chegava-se, pois, o filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou por quanto tempo? 40 dias ele desafiando aquele povo. 40 dias ele ouvindo um homem chegar e perguntar: não tem homem nesse lugar? Não tem homem nesse exército? O rei de vocês não é homem para vir me enfrentar? Você já imaginou uma coisa dessa? 40 dias, um inimigo saía, gritava lá no meio do arraial e ninguém fazia nada. Tem gente que passa 40 dias com medo. Não, eu não vou sair de noite, porque vai acontecer alguma tragédia. Então você não vai sair de dia. Tem tragédia de dia.
Você está entendendo? Tem tragédia de dia também. Outro dia a irmã estava indo para o Ipinhal, o carro parou bem no lugar lá abandonado. Eu estava falando depois com o Cláudio. Eu falei, Cláudio, eu prefiro até que o meu carro quebre no lugar que eu estou mais sozinho, não tem nem luz no lugar. Não é o caso dela, não. Amém? Porque ali também ninguém me conhece, eu vou ter medo por quê? Eu devo me preocupar muito mais quando eu estou perto de pessoas, não é? As pessoas olham para você, te vê. Mas onde que eu quero chegar? Às vezes a gente vive com medo de tudo, traumatizado com tudo. A gente fica expectando o perigo com tudo, porque na verdade a gente se parece com pessoas guerreiras, com exército forte, com um povo forte, mas é só aparência. Poderia ir lá em Ezequiel 33, 31? Olha só o que a Bíblia fala de quem não tem o Espírito de Deus. Estão me entendendo até aqui? Ô pastor, e deu certo do carro? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi corajoso também, né? Não foi? É terrível quando o carro quebra, né, irmãos? Eu me lembro toda vez que eu vim para o Paraná, 2 vezes quando eu vim para o Paraná, o carro quebrou perto de São José do Rio. É Rio Pardo? É isso mesmo, né? Santa Cruz do Rio Pardo. Tinha uma vez que o diabo ainda colocava no coração. Eu falava, estou indo para o Paraná. Quando eu chegar naquele lugar, o diabo já falava, ih, está amarrado. Você tem que ter o Espírito de Deus, senão você se dobra diante do inimigo. Entendeu? Olha o que Deus falou. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Se assentam diante de ti como o meu, e ouvem as tuas. Só que olha agora. Mas não por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue o quê? Não lembra muito os dias de hoje? As pessoas vão na igreja, as pessoas se sentam dentro de uma igreja, as pessoas ouvem as palavras como todo mundo ouve, mas não tem transformação. Falta de poder de Deus, falta de igreja, não. Falta de transformação nas nossas vidas. Amém? Não é falta de igreja, não é falta de culto, não é falta de palavra. É falta de eu assumir o que Deus falou. Não foi isso que aconteceu com Saul? O Saul ouvia Deus, agia como um rei que era de Deus, mas não colocava em prática o que Deus mandava. E aí o que acontece? Todas aquelas consequências. Aí ele diz ali, ó, parece um povo, né? Ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Porque o coração, na verdade, está seguindo o quê? A avareza. O que é essa avareza? O que vai me dar lucro nessa vida? O que é melhor para minha carne hoje? O que eu realmente quero para a minha vida? Você já parou para pensar o que Deus quer? O que Deus espera de você? Você já parou para pensar qual é a atitude que o Espírito esperava da tua parte? Pastor, não. Para mim eu quero alcançar isso. O Espírito faz o quê? Vai embora. Esse não vai me ouvir. Conseguiu entender? Então não precisa de continuar ali. Aí ele vai pro Davi. Hoje Deus procura Davi, não mais o Saul. Saul é toda aquela pessoa que ouve o que Deus fala, mas ele não executa o que Deus falou. Foi isso que tirou o Espírito de Deus da vida de Saul. Ah, mas o Davi era pecador. Era muito pior do que o Saul, por incrível que pareça. Amém? Mas Davi tinha uma diferença. Executava o que Deus era falho, tinha erros, tinha falhas. Mas para Davi se falasse, ó, Deus falou que você está errado, acabou. Então vamos consertar. Vou perder o reino, tudo bem. Só não retires de mim o teu Espírito Santo. Foi o que Davi falou, inclusive, não foi? Ele falou, só não retires de mim teu Espírito Santo. E uma certa vez ele diz, volta a me dar a alegria do teu Espírito. Davi não falou, não tire o reino de mim, não tire o meu cargo, não tire minha posição, não tire o meu carro, só não tire aquilo que vai fazer bem.
Outro dia eu vi na internet um povo discutindo, falando, não canta aquela música Poder de Filho, não. Porque tem uma parte daquela música que fala, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Aí as pessoas dizem que não, a música não é de Deus, não. Porque se quiser levar tudo. Mas como assim, irmão? Tudo é de Deus? Onde você viu Deus dando prejuízo para alguém? Não, mas vai que Deus leva mesmo. Então seu coração vai atrás da avareza. Infelizmente é isso. Coração que? Avarento. Ou é a realidade ou não é. Ou realmente Deus é a minha maior riqueza ou não é. E para Davi era a maior riqueza, era o Senhor. Quando Davi, o filho dele, quis o reino dele, ele catou, deixou tudo, foi só descalço embora. Só saiu com a roupa do corpo. Pode deixar com ele. Não ficou. Mas o Davi falou, pode ficar com tudo. Não tem problema. Quando ele foge, deixou a família, estava tudo bem. Não tinha problema. Contando que o Espírito estivesse com ele. É isso que às vezes a gente precisa. Tem reações na sua vida que elas são causadas pelo Espírito de Deus. Tem reações que você tem sentido que é ausência do Espírito de Deus. Vamos lá para Efésios. Cinco 18. Amém? Posso ler, igreja? Diz assim lá. E não vos embriagueis com o quê? O que é o vinho? Simbolicamente está dizendo aí, referindo-se às alegrias naturais que a vida proporciona. Tá bom? Esse é o sentido quando Paulo fala metaforicamente, ele está falando de suprir a alegria natural. Como assim, pastor? O que te alegra nesse mundo? O que você gosta muito? Pastor, eu gosto de, sei lá, tem gente que gosta muito de festas. Amém? Não é que você não pode ter festa, você pode. Mas ele falou, se embriague do quê? Do Espírito, não com o vinho. Ele fala para você, enchei-vos do... Quando você se enche do Espírito de Deus, coragem volta, ousadia volta. O discernimento volta, o ânimo vai voltar para a tua vida. E aquilo que você está enfrentando hoje, você vai ver que vai reverter, porque vai voltar a ideia, vai voltar ali a direção, vai voltar tudo para a tua vida. Era isso que Davi fazia. Amém? Essa é a diferença. Então, sem o Espírito, eu fico estagnado. Se você puder ler lá nos versículos... de Samuel, não vou ler aqui não para não demorar, naquela passagem do 17 lá, 6, 7, 8 depois em casa, você vai ver que até as regras o inimigo definiu para Saul para lutar. E às vezes quando você está sem direção, você deixa o teu lugar, até o que o inimigo fala para você parece uma alternativa boa, você fala assim, não, ele está falando, mas não está errado não. Mas como que não está errado? Só que você está cauterizado, sem direção nenhuma. Não é verdade? Quando você está cheio do Espírito, todas as coisas na sua vida vão fluir. Diga graças a Deus. Eu não protelando um pouco mais a mensagem, estendendo um pouco mais ela, por causa do horário. Mas guarda isso no teu coração. Algumas coisas que te acontecem são pelo Espírito. Algumas coisas que não acontecem ou que acontecem na tua vida é pela ausência do Espírito de Deus. Onde está a solução? Não se embriague com em que há contenda, mas enchei-vos do, seja cheio do Espírito de Deus.
seja lá o que for que você está passando hoje, seja o que você estiver enfrentando hoje, você vai voltar a ter a direção de Deus. O Espírito vai governar a sua vida. Pastor, mas por que isso está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Isso aí é porque Deus não está mais governando a tua vida. Mas se o Espírito estiver ali, tudo vai mudar. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Fala para o teu irmãozinho que está aí perto, ó. Encha-se do Espírito de Deus. Ei, tá difícil para levantar, né? Eu vi ela segurando ali. O tempo vai passando, vai ficar mais difícil, né, irmãos? Irmãos, seja realmente cheio do Espírito de Deus. Amém? E como é que eu faço isso, pastor? Convide ele. Convide ele hoje. Amém? Deus não te deu o Espírito para você rodopiar, para você revelar, mas para você realmente cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Amém? Se tiver difícil, se sente, viu, irmão? Não precisa ficar de pé, não. Eu convido a ficar em pé de uma maneira genérica, mas vocês têm que olhar. Isso aqui é importante. Mulher está grávida, quase para ganhar neném. Eu falo, fica de pé, mas não é para ela. Vocês sabem como é que está passando. Ah, mas daí o pastor vai brigar. Nunca você vai ver eu brigar com nada aqui, irmãos. Amém? Nunca. Então você tem que saber a tua reação. Agora, claro, se você ficar sentado para mexer no Facebook, aí eu vou ficar bravo mesmo. Eu já vi isso acontecer. Facebook, ali no meio do culto. Tigrinho. Você passa ali, a pessoa está ali perdendo o dinheirinho dela, né? Aquele desespero, você vai estar com alguma luta. Não, ele está perdendo dinheiro no cassino eletrônico. É a verdade. Isso tem. Mas se sentar para buscar Deus, nunca se sinta constrangido. Tá bom?